Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Liturgia de 3 de dezembro de 2021 na Igreja Católica Apostólica Romana, sexta-feira, dia de São Francisco Xavier, presbítero e missionário da Ásia. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração temos o prefácio do Advento 1 ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Estes são homens santos que se tornam amigos de Deus, gloriosos arautos de sua mensagem. Oração do dia. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para vós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículos de 17 a 24. Assim fala o Senhor Deus: dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces. Os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade, e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá de envergonhar-se, nem seu rosto terá de enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo, honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 27, versículos 1, 4, 13 ao 14, refrão 1a. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, e espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. Agora a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos de seus servos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor,
dos nossos inimigos. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada agora de Antônio Carlos Santini, é uma reflexão para nós entendermos melhor o texto bíblico. Segundo a vossa fé, Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 31. Força misteriosa é a fé. Como disse o próprio Mestre Jesus, a fé remove montanhas. Aqui e ali, na caminhada de Jesus, ele se defronta com pessoas capazes de apostar tudo no poder de Deus. Podem ser estrangeiros, como o centurião, uma pobre viúva que perdeu o filho único, e chegam a provocar a admiração de Jesus. Grande é a tua fé. Mas os evangelhos falam também de um apóstolo que só aceitava ter fé naquilo que pudesse ver. E registram ainda que em certo lugar Jesus não pôde fazer milagre algum devido à desconfiança daquele povo. Está lá em Marcos capítulo 6, versículos do 5 ao 6. Afinal, viver da fé parece arriscado demais. É mais fácil alimentar a ilusão de que somos pessoas que têm o controle de tudo, ao afundar no desespero, pois o céu está vazio e não há ninguém para cuidar de nós. No evangelho de hoje, 2 cegos se aproximam de Jesus e pedem compaixão. No texto grego, o verbo eleison, é da mesma família que o latim elemosina, de onde nos veio o substantivo esmola. Dá para pensar, afinal, eles pediam mesmo a cura dos olhos cegos ou apenas esperavam algumas moedas? Acabariam surpreendidos ao receber mais do que estavam pedindo? Seja como for, podemos entender que o homem de fé é parecido a um mendigo. Estende a mão para Deus na esperança de receber aquilo de que necessita e não pode providenciar por si mesmo. O homem de fé sabe que não é Deus. O ateu pode se enganar neste particular, decidindo assumir nas próprias mãos o controle da sua vida. Claro, falo do ateísmo prático. O ateísmo daqueles que dizem crer em Deus, mas agem como se Deus não existisse. Daí tanta preocupação com o futuro. Daí tanto medo da morte. Daí o excesso de trabalho e a ânsia de acumular recursos materiais. Quando se tem fé, é possível descansar como a criancinha, pois ela sabe que tudo providenciará o Pai. É possível, sim, dirigir-se a Jesus e dizer que acreditamos de todo o coração que Ele pode, se quiser, realizar nossos pedidos impossíveis. E ao fazê-lo, certamente ouviremos do Senhor a mesma frase que disse aos 2 ceguinhos da Palestina: faça-se conforme a vossa fé. E os nossos olhos se abrirão para a luz. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Meus olhos estão sempre fixos no Senhor. Salmo 25, versículo 15. Vamos agora ao santo do dia. Vamos saber a história do santo que devotamos, que veneramos nesta data, 3 de dezembro.
O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 3 de dezembro é dia de São Francisco Xavier. Acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e utilizem à vontade. Então vamos lá, biografia. 3 de dezembro é dia de São Francisco Xavier. Francisco Xavier nasceu na Espanha em 1506. Era filho de uma família nobre e estudou na Universidade de Paris. Foi aí que Francisco conheceu Inácio de Loyola, aquele que seria o fundador da Companhia de Jesus. Inácio encontrou em Francisco um apoio para realizar seu sonho de uma fundação que propagasse o cristianismo para todo o mundo. Mas a família não aceitava a ideia de ver o filho tornar-se missionário. O jovem estudante, dividido entre a vida de nobreza e o apostolado, foi tocado profundamente por Deus quando ouviu a frase do Evangelho de Marcos, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. A partir daí resolveu tornar-se padre e foi o cofundador dos jesuítas com Inácio de Loyola. Passou então a cuidar dos doentes leprosos em Veneza, que recolhia nas ruas e tratava aqueles a quem ninguém tinha coragem de recolher. Mas Deus tinha outros projetos para Francisco. O rei de Portugal solicitou a ajuda dos jesuítas para a evangelização das Índias. Com ímpeto missionário, Francisco aceitou. No Oriente, ele realizou uma das missões mais árduas da Igreja Católica. Evangelizava os nativos, batizava as crianças, os adultos, reunia as aldeias em grupos, fundava comunidades eclesiais. Acabou saindo das Índias para pregar no Japão, além de ter feito algumas incursões clandestinas na China. Neste país ele faleceu em 1552, vítima de uma febre. Reflexão: a Igreja sempre se apoiou nos missionários para sua expansão no decorrer dos séculos. Primeiro foram os apóstolos que se espalharam pelo mundo após a ressurreição de Jesus Cristo. Durante o período do descobrimento entre os séculos XV e XVI, o cristianismo encontrou nos missionários da Companhia de Jesus a forma de iniciar a evangelização das Américas e do Oriente. Entre eles destacou-se Francisco Xavier. Oração, rezemos. Deus, que quisestes agregar à vossa igreja os povos da Índia pela pregação e pelos milagres de São Francisco Xavier, concedei-nos propício que de quem veneramos os méritos gloriosos imitemos também os exemplos das virtudes por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus do impossível. Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você pede. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos. E o significado é o mesmo. Do dialeto de Jesus, o aramaico, para o português, significa: vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus vai voltar e vai ser o fim da história. E vai ser a parousia, o juízo final. Você quer a vida eterna, o paraíso, o gozo eterno? Quer viver para sempre junto de Deus? Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus antes de morrer fisicamente. É aqui que você tem que fazer o pedido de perdão para ter direito, na vinda de Jesus, ao paraíso. Arrependa-se, e o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, conforme disse o apóstolo São Paulo. Shalom! A paz!